Oi pessoal, olha só, LGPD pelo mundo. Hoje a gente está visitando o Museu Internacional do Cairo. É um museu novo, foi transferido para cá há pouco tempo e trouxeram as múmias para cá, as múmias mais importantes, sarcófagos, porque agora, antes era um museu só, mas agora eles estão fazendo alguns museus diferentes, novos, com bastante proteção dos artefatos, e esse aqui é o que inauguraram recentemente, o National Museum. É interessante perceber que a lei daqui, o PDPL, é mais restrito que o GDPR da Europa e inclusive a nossa LGPD. Por exemplo, aqui contempla pena leve de prisão para quem descumprir, sobretudo no que tem a ver com a transferência internacional de dados. Se houver uma transferência internacional e que seja não for transferido para um país que não seja tão que tenha leis tão robustas como a daqui, você poderia incorrer em 3 meses de prisão, além das multas que são altíssimas. Outra particularidade também mais rígida é que a comunicação dos dados, uma vez vazados, quando há um incidente de dados, o GDPR dá um prazo para que se comunique a autoridade e o titular, o prazo de 72 horas, ok? Mas se houver risco de violação desses dados do titular. Se não há um risco, não existe essa responsabilidade ou essa obrigação. No entanto, aqui independe de se há risco para o titular de dados. Se houve qualquer vazamento, com risco ou não, o titular tem o direito, assim como a agência, que aqui se chama DPC, eles devem ser notificados em qualquer situação de vazamento de dados. Viu? Como aqui é bem mais rígido, estou falando, pois aqui é complicada, gente. E aí vocês achando que a LGPD já está apertada. Essa aqui é a mesquita mameluca, que na verdade é da mistura dos povos. A gente tem que tirar o sapato para entrar na mesquita. Bem grande. Essa mesquita, ela foi construída como palácio do Muhammad Ali. E tem um estilo diferente, porque é uma mistura de otomano com arquitetura europeia. E é impressionante a grandeza dela, os detalhes na arquitetura. E hoje ela foi considerada, obviamente, Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E mais, tem um museu aqui dentro que conserva alguns pertences do Muhammad Ali. E ela foi por muito tempo onde ele fazia suas reuniões com seu staff. En 1811 envió dentro de la ciudadela 500 personas de los mamelucos. Después de la fiesta los mató todos. Ah, Muhammad Ali. Guay, ¿por Para qué? gobernar él solo, el poder era entre dos. Muhammad Ali gobernaba con los mercenarios, con los mamelucos. Para gobernar él solo, los envió y los mató. Cerrar las puertas de la ciudadela, mataron todos 500 personas. Y yo pensando que era un amor de persona, pero Y cuando él murió en 1849 tenía 81 años. 81, gobernó por muchos años. Sí.
El alabastro es una piedra translúcida. Olha. La cantera del alabastro está en el sur de Egipto, en la ciudad se llama Beni Suef, 130 kilómetros al sur. Graba aqui, mira. Olha, a pedra ela fica transparente pela luz, dá para ver que ela Transparente, se sim. Sellas para sentarse, Sí. lavarse las manos, la boca, la nariz, la cara, los brazos. Pero las decoraciones E isso aquí, todo en alabastro, ¿cierto? todo en alabastro, Sí. las decoraciones de estilo barroco. Barroco. El rococó el techo, rococó y barroco en la mezcla. Pero esos son versos del Corán. No hay agua. Sí, se acaba el agua. No hay agua, pero hay gafas, hay la lente que caen de las personas. ¿Cuál es tu nombre? Vânia. ¿Ah? Vânia. ¡Vania! ¡Vania! Hola! ¡Hola, Vania! ¡Te amo mucho! Aqui subia o imã para fazer Aquí el púlpito original, donde subía el imán para hacer la predicación. Cada mezquita tiene un púlpito solo, aquí hay dos, uno, dos. ¿Cuál ¿Por es qué? el original? esse. No, el original es este. No había altavoz en la época de Muhammad Ali. Han hecho el púlpito aquí para dar la acústica, mira. Allah. E isto antes era como bañado en oro, esas Sí, dourado bañado de oro, todo? sí. Sí. Bañado de oro, sí, de verdad. Sí. E aquello é Las alabastro. decoraciones, el otro de Aquello alabastro todo que de la regaló alabastro Farouk. con oro allá arriba, Sí, ¿cierto? pero la Allá. calidad del oro aquí, desde el 39, es buena calidad. Ah. Han hecho la restauración muchas veces, pero mal calidad. Ah. Porque han hecho esto durante la época de Farouk. Sim. Bom, e agora eu vou falar sobre o DPO, Data Protection Officer, ou no Brasil aí o encarregado de dados. Vocês sabem que no Brasil não é obrigatório uma empresa ela contratar um encarregado de dados. Ele pode usar alguém da empresa ou tem a possibilidade, inclusive, de contratar um DPO as a Service, que é uma consultoria que faz o serviço do DPO se a empresa não tem uma pessoa qualificada para fazer responder com a empresa e com os titulares e a NPD, ele faz esse meio de campo. Se a empresa ela não tem uma pessoa qualificada para isso, gente, está muito barulho, né? Não estou aguentando, eu não sei como é que vai ficar esse vídeo com essa barulheira toda. Acho que eu vou me esconder no banheiro para conversar com vocês. Então, assim, aqui exige que a empresa ela tenha o DPO, não é uma... Bom, no Brasil a gente também exige que tenha o DPO, mas não é necessariamente um DPO, pode ser qualquer pessoa da empresa, né, qualificada. Mas aqui não, aqui tem que ter o DPO qualificado, ele obviamente tem que entender a responsabilidade dele frente ao titular de dados, como responder a NPD, daqui, né, no caso é a DPC. Mas uma particularidade que eu encontrei assim apertada para as empresas, aí sim me deu até pena do pessoal daqui, é que não dá para contratar um serviço externo. A lei ela não contempla o serviço de DPO as a Service. Ao contrário, ela exige que a empresa tenha o seu próprio DPO. E aí, imagina as empresas pequenas, porque não especifica se é pequena, se é média, toda empresa deve ter seu próprio DPO. E não qualquer DPO, qualquer pessoa, qualquer funcionário. Uma pessoa, obviamente, que saiba responder pela lei, que entenda do DPO, da PDPL e que saiba o que fazer em relação aos dados. Então, olha aí, mais uma dificuldade nesse país aqui no Egito com a sua lei. É uma lei nova, mas ela veio danada.
tem um buraco que vai provavelmente para a Câmara dos Tesouros, né? Que é proibido para nós. Tem que entrar abaixado, não dá para levantar a cabeça, porque eu já li que acho que o fato de entrar assim, abaixado, é em reverência aos deuses. Obrigada as pessoas a abaixarem, porque assim você entra reverenciando os deuses. Tem um terceiro trecho, quando parece que vai acabar, a gente vai ali ver o que tem lá dentro. Gente, aqui toda suada, me toca descer tudo essas escadinhas aqui, mas esse é mais fácil, só que eu tô suando pra caramba. Embora seja mais fresquinho aqui dentro, é calor demais. E lógico, né, ter que escalar até o topo onde estava o sarcófago. Se bem que o sarcófago não fica no topo da pirâmide, ainda bem, porque são 160 metros, parece. Acho que o sarcófago fica no meio. É interessante para quem vai fazer tratamento de dados internacionais entender essas vicissitudes. Por isso que a gente teve essa ideia. Bom, primeiro que eu gosto de viajar, obviamente. Como eu gosto de viajar, surgiu essa ideia de fazer a LGPD pelo mundo. Mas assim, é interessante em que isso vai ser bacana, porque para o controlador de dados que tem interesse em fazer uma transferência internacional de dados para um desses países que eu vou colocando, né? Quando o controlador ele for fazer essa transferência de dados, ele precisa saber quais são essas diferenças da outra lei, ou também se ele vai montar uma filial da empresa no outro país desses. É interessante que, embora todas as leis de proteção de dados elas venham da mãe, que é o GDPR, eles não são iguais. Eles têm algumas diferenças. Por exemplo, em Singapura, o contrário do que os países árabes aqui, eu achei ela mais favorável para o empresário, né, como eu comentei da outra vez, mas aqui nos países do Golfo, nos países, aqui estamos no continente africano, enfim, não sei porquê, mas aqui a preocupação com a proteção de dados, ela está vindo bem mais intensa. Então, a pessoa que tem interesse ou em montar uma empresa aqui fora, ou em fazer transferência internacional de dados, tem que ir se interiorizando dessas diferenças e não achar que toda lei de proteção de dados é igual, porque não é, gente. Eu vou tentando pincelar aqui e ali quais são essas diferenças para passar para vocês.